Bom, pessoal, então começa agora às 14h30 e vai até às 15h30, né? É isso? Certo. Então, seguinte, eu resolvi ver aqui um assunto que é um assunto mais abrangente, né? Que ele é mais recorrente nas provas do Enem, porque ele abrange tanto a matemática como abrange também outras áreas, né? Outras disciplinas. E vamos trabalhar hoje sobre análise de gráfico. Mas antes de a gente trabalhar exatamente as questões, algumas questões do Enem que eu separei aqui, vamos relembrar aqui um pouco, né, a parte básica mesmo que seria o gráfico, né, e para que serve de forma bem rápida. Tirar aqui uns 10 a 15 minutos e aí a gente vai para as questões. Eu estava até vendo a incidência, né, dessas questões. Um dos anos que caiu muito foi 2017. Caiu muito gráfico no Enem. Eu até peguei algumas questões lá do 2017. A questão do gráfico é um assunto abrangente. Por quê? Porque na análise do gráfico, no Enem ou no vestibular, você não vai resolver questões básicas assim de só literais, tipo qual é o título do gráfico, ou então qual foi o que apresentou mais, quem apresentou menos, qual é a fonte. Você não vai estudar exatamente sobre o gráfico, né? Você vai fazer uma análise de outros assuntos, você vai resolver problema de porcentagem, de razão, proporção, você vai resolver problemas principalmente de estatística, problemas de médias, né, que a gente acabou de estudar agora, né, a média aritmética, moda, mediana, com agrupamento também, né? Tem muitas questões desse tipo. Então, são todos os assuntos de matemática que podem cair lá que podem vir em forma de gráfico, né? E a gente tem que, se não conhecer pelo menos o que é o gráfico, como é que ele se comporta, fica ruim de você resolver essa questão, tá certo? Então vamos aqui, vou apresentar aqui a tela para vocês, para que a gente possa acompanhar. Eu acho que eu entrando... Ah, tá aqui, apareceu. Tá dando para ver aí? Sim. Ok. Então, vamos ver aqui, melhorar aqui a tela. Botar em tela cheia. Olha só. Pronto, aqui nossa segunda aula, né? Então, sou eu, depois vem aí o Sheldon. E vamos ver aqui o nosso assunto gráfico. Então, no Enem, vocês vão encontrar a competência 6, né, que é interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendências, extrapolação, interpolação e interpretação. Aí vem aqui as principais habilidades que caem, são essas aqui: utilizar informações expressas em gráficos ou tabela para fazer inferências, né? Para você fazer a sua análise. Resolver, na habilidade 25, resolver problemas com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E 26, analisar informações expressas em gráficos ou tabelas, recursos, né, para a construção de argumentos. Então, os gráficos eles estão presentes aí em todos os setores, né? Todos os setores você vai encontrar, seja da saúde, da educação, da economia, principalmente, né? Da engenharia, em qualquer setor vai ter gráficos. E aí você precisa saber fazer a leitura. E aí, pessoal, para você entender
os gráficos, você tem que principalmente entender também de porcentagem, porque ele se apresenta muitas vezes em forma de valores absolutos, né? Mas se apresenta também em forma de porcentagem. As escalas, às vezes, são em forma de porcentagem. Então, e o que é o gráfico, né? Gráfico é uma representação geométrica. Eu vou passar esse material para vocês depois. É uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil, né? Forma rápida. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas e em diferentes áreas do conhecimento. Olha, não é só na matemática, né? Em diversas áreas do conhecimento. Então, o gráfico, pessoal, quando uma pessoa ou uma empresa faz uma pesquisa, faz um levantamento de dados, geralmente esse levantamento de dados ele é registrado em tabelas, é feito um registro em tabelas. E mesmo na tabela, porque em forma de texto é muito ruim de fazer a leitura e para ter o entendimento, para fazer comparativos. Principalmente quando se refere a muitas informações, né, que precisa você fazer assim uma observação mais abrangente, mais global. Então, essas informações das tabelas, elas são colocadas em forma de gráfico, que aí ajudam mais ainda a fazer o entendimento e a análise. Então, veja os elementos básicos, né, para os tipos de gráfico e os gráficos mais usados na estatística. Ainda bem que a gente deu uma estudada também aí, né, agora há pouco tempo. Então, elementos do gráfico. Todo gráfico ele tem que ter um título, né? Ele vai apresentar esse título, né, de forma bem clara, bem objetiva e direta, dizendo do que se trata, né, aquele assunto, certo? Falando dos elementos, né, presentes no gráfico, o que representam e algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para elas. Se precisa fazer alguma conversão nas unidades. Todo gráfico ele tem que ter uma legenda, né? Porque tem aquelas barras, tem ele de setores, de linha. E aí cada cor ou cada formato vai ter que ter uma legenda dizendo o que significa. Por exemplo, se tem uma linha azul, é um gráfico de linha e tem uma linha azul. Aí vai ter uma legenda com uma linhazinha azul, ou então vai ser pontilhada ou não. E aí o formato desse gráfico aí vai depender da criatividade de cada um, né? Por exemplo, se for falando de carros, você pode fazer até uma linhazinha com vários carrinhos pequenos ou uma coluna. E o importante é que tenha a legenda dizendo o que significa. Aí tem que ter também a fonte de pesquisa, né? No gráfico tem que ter a fonte de pesquisa. De onde é que foram tiradas aquelas informações? Foi de um site? Qual foi o site? Blog, né, página de pesquisa, jornal, revista, ou qualquer outra fonte, né? Ou algum setor público ou privado. Aí vem os tipos de gráfico. Basicamente, pessoal, existe uma infinidade de gráfico, né? Porque a gente pode ver o gráfico em diversos assuntos. Por exemplo, tem o gráfico que você vai representar uma função, o gráfico que você vai representar uma equação. Mas aí, nós estamos falando aqui do gráfico mesmo da parte de estatística, certo? Esses gráficos bem mais específicos. Então, os gráficos eles são feitos por meio de retângulos, né, para representar a quantidade relativa de cada informação. Relativa a cada informação. Esses retângulos são alinhados, né, por sua base e sua altura, e varia de acordo com a variação da grandeza que eles representam. Além disso, cada barra, que é o retângulo, está relacionada a uma informação que pode ser um período, uma pessoa, né, um tempo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Então, o gráfico ele se organiza dependendo do valor que você vai atribuir. Se você vai, por exemplo, atribuir valores até 100, aí ele pode separar de 10 em 10, de 5 em 5, de 20 em 20. Tudo isso é no computador que vai ser feito, né?
Aí se você vai apresentar até 80, aí ele joga até 90, sobrando 10, que é para poder caber direitinho. Então está aqui um dos tipos de gráfico. Veja que ele tem só o título, ó, número de aluno de uma escola por série. Ele não tem, ele aqui tem a legenda, né? Tem o título, tem a legenda, mas ele não tem a fonte. Por quê? Porque foi só um exemplo, é só para mostrar aqui, mas não tem fonte porque foi só um exemplo. Então observe que sempre vão ter duas grandezas relacionadas. Na grandeza horizontal, nós temos aqui o tempo em anos. E na grandeza vertical, essa aqui que está ao lado, nós temos o número de alunos, tá certo? Aí os azuis são alunos do 7º ano, os laranjas são alunos do 8º e os amarelos alunos do 9º. Isso é a legenda. Todo gráfico ele tem isso. Agora no Enem, né, não tem essa parte colorida, por isso é que eles usam linha sólida, linha cortada, né, alternada, eles usam figurinhas para poder não ter cor. Então esse gráfico que a gente acabou de ver, ele também poderia ser representado por meio de barras horizontais, não é só vertical, ele pode ser também deitado, né, na horizontal. Note que a legenda é feita de acordo com cada cor, né, que represente uma turma da escola. E o contexto do gráfico fica evidente no título usado, né? Esse gráfico não possui a fonte, como eu já falei. Aqui só para a gente relembrar direitinho. Esse aqui é um gráfico de linhas. E aí, quantas linhas eu posso ter? Pessoal, não tem limite, assim também como não tem limite o número de barras. Agora, ninguém vai encher de linha ou de barras, porque fica também muito feio, né? Tem que ser uma coisa que não fique esteticamente fora do normal. Então, você colocar aqui 3, 4, 5 linhas, ou então que dificulte a leitura, né? Se for para dificultar a leitura, é melhor fazer uma coisa mais simples. Então, veja aqui esse mesmo gráfico anterior em forma de linha. Também não tem o título, que é só um exemplo. Então, os gráficos de linha, eles mostram a trajetória, né, da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza, que está no eixo horizontal do gráfico, transformando o gráfico do exemplo anterior em um gráfico de linha. Aí nós vamos ter isso aqui, certo? É o mesmo gráfico, ele está lá em forma de barra e aqui ele está em forma de linha. São os mesmos dados, envolvendo aqui o tempo, né, em ano, e o número de alunos. Os gráficos de setores também são chamados gráfico de pizza. É outro tipo de gráfico, são os 3 principais. Para construí-los, basta dividir um círculo em setores circulares, que se assemelha à fatia de pizza, proporcionalmente a cada informação. No exemplo anterior, seriam necessários 3 gráficos de pizza, um para cada série, pois cada gráfico de pizza corresponde a uma das colunas usadas na tabela. Cada gráfico de pizza também pode representar uma linha da tabela, mas no exemplo que estamos analisando, optamos pelo contrário. O que pode ser feito aqui? Olha, pessoal, o gráfico de pizza, ele completinho assim, ele é 100%, que dá 360 graus, né? Então, cada ângulo desse aqui, cada fatia dessa, ela tem um percentual aqui dentro, baseado aqui no ângulo, né? Nos valores que são atribuídos. Então, os gráficos eles podem aparecer aqui também com o rótulo, né? com os valores do rótulo, né? Dizendo aqui em porcentagem ou em valores absolutos. Fica opcional, coloca esses valores aqui ou não, né? Qual é a diferença aqui do gráfico de setores? É a seguinte, o gráfico de setores ele é mais limitado. Enquanto nos outros gráficos de linha e de coluna, nós podemos colocar, por exemplo, aqui, ó, vários anos, né? Nós podemos colocar aqui vários anos e podemos colocar várias séries, por exemplo, 6º ano, 7º, 8º, 9º. No gráfico de setores não dá para fazer isso. Ou eu boto vários anos e uma série só, ou eu boto várias séries e um ano só. Ele é limitado por isso. Apesar de ser um gráfico bonito, né, fácil de interpretação, mas ele é limitado. Você não pode colocar
vários valores referente aos dois eixos. Você pode botar vários valores em um eixo e o outro só vai ter um valor. Aí fica a seu critério. Então, essas informações foram tiradas aqui, né, dessa fonte, né, Silva Luiz, Paulo Medeiros e desse site aqui, nas referências. Então, minha gente, nós vamos aqui fazer uma tentativa de analisar algumas questões sobre gráfico que caíram no Enem, certo? Então, vamos pegar aqui algumas de 2017, mais recente, né? 2017, 2018, acho que tem uma também de 2019. Então, vamos ver aqui. Pronto. Então, tem umas questões que elas são um pouco complexas, mas a maioria é simples. A maioria eu considero como que se você tiver só um instantezinho que está tocando o telefone, desligar aqui. Pronto. Então, o mais difícil aqui é você fazer essa leitura, que ela é muito grande, né? Então, pessoal, estão ligados aí? Olá. Estão acompanhando direitinho? Sim, estamos. Então vamos lá. Vamos às resoluções das questões. Deu para fazer aqui nos 15 minutos, né? Uma apresentação inicial do assunto. Outro assunto, pessoal, que eu estou pensando que a gente pode estudar também, e nós já vamos iniciar esse assunto, que é matemática financeira, nós vamos iniciar previamente porcentagem. A porcentagem ela está presente no gráfico, ela está presente em outras áreas, em biologia, física, sempre vai estar porcentagem no meio. E é incrível como em matemática tem muita questão de porcentagem. Então vamos lá. Essa questão ela é 147 do Enem de 2018. Nós temos aqui a alternativa D, eu já dei uma olhada e marquei aqui para a gente ver como é que vai ficar. De acordo com um relatório recente da Agência Internacional de Energia, o mercado de veículos elétricos atingiu um novo marco em 2016, quando foram vendidos mais de 750 mil automóveis da categoria. Com isso, o total de carros elétricos vendidos no mundo alcançou a marca de 2 milhões de unidades desde que os primeiros modelos começaram a ser comercializados em 2011. Pessoal, até aqui é uma leitura praticamente desnecessária para resolver nossa questão. Vamos focar só nesse último parágrafo aqui. No Brasil, a expansão das vendas também se verifica. A marca A, por exemplo, expandiu suas vendas no ano de 2016, superando em 360 unidades as vendas de 2015, conforme representado no gráfico. Então, o que ele diz aqui? Ele diz que houve uma expansão nas vendas e que 2016 superou em 360 unidades o ano de 2015. Aí, em 2016, aparece quantos carrinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Em 2015, 1, 2. E em 2014, somente 1. A pergunta é, a média anual do número de carros vendidos pela marca A, nos anos representados no gráfico, foi de... Olha só o que ele apronta aqui. Não é só uma simples análise de gráfico. O cara pede a média, minha gente. Se nós não soubermos calcular média, não tem esse negócio de dizer eu sei analisar gráfico. Como é que vai saber se não sabe média, né? Ainda bem que nós aprendemos a calcular média. Mas, minha gente, o ano de 2016 superou 2015. Quem superou em quanto? Está aqui, ó, superou isso aqui. Não é o que tem a mais do que 2015? E ele diz que essa superação representa 360 unidades. Se isso aqui representa 360 unidades, eu posso muito bem dividir aqui, ó, 360 para 3, para eu saber quanto vale cada carrinho desse.
quanto ele representa. Ora, se eu pegar 36 e dividir para 3, é 12, né? É 12. Eu acrescento esse zero aqui, 120. Então, pessoal, cada carrinho desse vale 120. Tá certo? Dá para descobrir bem facinho, ó. O que ele excedeu são 3 carrinhos, que representam 360. Então, cada carrinho é 120. E o que é que ele quer saber? A média de venda de todos os anos. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 carrinhos. Aí eu vou fazer o quê? 8 vezes 120. 120 vezes 8. Ó. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 2, 2 vezes 8, 16. Boto 6 e leva 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. Então, pessoal, foram vendidos nos 3 anos 960 carros elétricos. Mas o cara quer saber a média por ano. Quer saber a média. Ah, é muito fácil. Eu pego essa média e faço a divisão por quê? Por 8 ou por 3 anos? Hein, pessoal? 3. Por 3. Eu quero saber a média nos 3 anos, então eu tenho que dividir para os 3 anos, exatamente. Então eu divido 960 por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3, 9. Para 9, 0. Baixo 6. 6 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, 0. Então, esse 0 que sobrou aqui, ele também tem que ser colocado aqui. Ou seja, a média de venda anual é de 360 anos. Ou 360 anos. 320 anos. Então, alternativa D. É uma questão que é considerada básica, né? Simples. Se você souber o que é média aritmética. Deu para compreender, pessoal? Sim. Pronto. Então, desse estilo aí que cai. Nós vamos ter que, antes de analisar o gráfico, de compreender, é saber qual é o assunto que está envolvido nele. O assunto que está envolvido nele aqui é média, né? Às vezes até você pode cair, nós estudamos média aritmética, moda e tudo, e eu não vi nenhuma questão lá, mas às vezes ela está assim, ó, implícita, está noutra questão. Vamos aqui, essa questão de 2017 também, ó, caiu o gráfico lá. Mais um gráfico de 2017. Essa daqui ela é de 2018. Alternativa D, e essa é de 2017. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo, a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. A variação, né? Tá aí a variação da velocidade. Veja que tem duas grandezas. Uma grandeza é velocidade, ela está no eixo vertical. E a outra grandeza é o tempo, que está em minutos. Então, veja bem. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Ora, pessoal, se nós observarmos bem aqui, nesse primeiro minuto, o veículo ele não estava parado, ele estava se movimentando. Só que ele estava numa velocidade constante. Aqui, ó, não estava aumentando nem diminuindo a velocidade. Digamos que ele fosse aqui a, 20 km por hora todo tempo. De repente ele começa a acelerar. Aqui é um trecho mais livre, ele começa a acelerar. E ele atinge essa velocidade. Aí ele vai ter que desacelerar, diminuir a velocidade. Aí ele mantém a velocidade constante, né? Mas ele está em velocidade. Acelera, desacelera. Aí, velocidade aqui, ó, 0. Olha só aqui qual é a velocidade, 0. Quanto tempo ele passou parado? Se a velocidade é 0, ele está parado.
Quanto tempo ele passou parado? 2. Aí a unidade de tempo aqui, minuto, ó. Então ele passou parado 2 minutos. Tá certo? Aí aqui ele já começa a acelerar, ó, começa a se movimentar de novo. Deu para compreender direitinho? Então não é assim, não é uma questão que envolva um outro assunto, é análise de gráfico mesmo, essa daqui. Então pronto, é a alternativa C, 2 minutos. Beleza, vamos para a próxima aqui. A próxima está aqui de lado. Agora, essa questão aqui, eu gostaria de deixar aqui 1 minuto a 2, que a gente, você sabe... Ah, não, deixa essa mais de baixo aqui. Vocês pensaram um pouquinho, né? Porque só resolvendo eu acabo cortando essa possibilidade de vocês raciocinarem. Então, vamos deixar um pouquinho aqui. Eu faço a leitura junto com vocês, aí vocês pensam um pouquinho. Olha só, para ver qual é a saída. E essa questão aqui já envolve porcentagem. Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num determinado local, foi registrada durante um período de 4 horas. Passaram 4 horas fazendo análise se o rio baixava, se aumentava a água. Os resultados estão indicados no gráfico de linhas. Nele, a profundidade H registrada às 13 horas, não foi anotada e, a partir de H, cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Opa! Olha aí. Cada unidade sobre o eixo vertical representa 1 metro. Então, minha gente, ó, esse pedacinho daqui para cá é 1 metro, aí 2 metros, 3 metros, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é uma profundidade de 7 metros. Certo? Aí ele diz que foi começado a marcar a altura do rio, foi começado a marcar aqui às 13 horas, mas não se sabe qual era a profundidade dele. Ó. Isso aqui é uma incógnita, ninguém sabe essa altura aqui para baixo. Só se sabe que daqui para cima ele começou a contar o tempo e começar a altura do rio. Aí ele quer saber qual foi informado que entre 15 horas e 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Olha aí, ó. De 15 para 16 horas, a profundidade do rio diminuiu 10%. Às 16 horas, qual é a profundidade do rio em metro no local onde foram feitos os registros? Então, o local onde foi feito o registro foi bem aqui, ó. Às 16 horas foi bem aqui. Qual é a profundidade do rio? Ora, minha gente, eu tenho condição de conhecer essa profundidade, mas eu não conheço essa. Mas é dado uma chance para eu interpretar. Ó. A variação de 15 para 16 representa 10%. Pessoal, essa variação aqui, ó, que é baixando a água, baixou quantos metros? Hein, turma? Oi, pessoal. Opa. Tá aqui, ó, de 15 horas até as 16 horas, das 3 horas da tarde até as 4 horas, o rio baixou. Ele baixou quantos metros? Calma aí, deixa eu olhar aqui. Não, quantos metros? Ó, ele não é, a altura dele aqui às 15 horas não é essa? E ele, durante 1 hora, ele baixou aqui, ó. Ele baixou 2 espaços desse. Cada espaço desse é quanto mesmo? Foi 2 metros. 2 metros. Cada espaçozinho desse, ele é 1 metro. Como ele baixou 2 metros.
E aí, minha gente, entenda o seguinte, ó. Se ele baixou 2 metros, está dizendo que ele baixou o quê? 10%. Ele baixou 10%. Então, nós podemos dizer que 2 metros é 10%. Se 2 metros é 10%, é porque cada espaçozinho desse é 5%. Então, o que nós podemos fazer? Ó, 10%. Se eu baixar mais 2 metros, 10% dá 20. Se eu baixar mais 2 metros, 10% dá 30. Então, daqui até aqui dá 30%. Ou seja, quantos metros de altura? 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6 metros de altura. Esses 6 metros de altura equivale a 30%. Então, minha gente, se 6 metros corresponde a 30%, a altura máxima não foi essa, 100%? Quer dizer que essa parte aqui é quantos por cento? Essa parte que não foi medida? Vamos lá, pensar um pouquinho. Ó, o rio subiu, dá para perceber, cada espaçozinho desse é 1 metro, então ele subiu 6 metros. Cada metro é 10%. Se ele subiu, aliás, desculpa, cada metro não, cada 2 metros é 10%. Se ele subiu 6, então ele subiu 30%. 2 metros é 30, 4 metros é 6, desculpa, 2 metros é 10, 4 metros é 20, 6 metros é 30. Ele subiu 30%. Se ele subiu 30%, quantos por cento é essa parte aqui de baixo? E aí, pessoal? O que é que completa 100%? 70. 70. Então, pronto, eu estou querendo saber que profundidade é essa aqui que não foi calculada. Então é o seguinte, se 6 metros é 30%, quanto é que vai ser 70%? X, ó. Aí vamos fazer aqui, multiplicando os meios pelos extremos. 30x é igual a 6 vezes 70. 6 vezes 7 é 42. Acrescenta esse zero aqui, 420. Aliás, 30x aqui, né? Então, x, ó, o 30 está multiplicando, vai para o segundo membro dividindo. Então, dá 420 dividido por 30. Posso dividir em cima por 10 e dividir embaixo por 10. Beleza. 42 dividido por 3, 4 por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3, para 4 é 1. Baixo 2. 2 fica 12, né? 12 por 3 é 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Então, pessoal, esse espaço aqui, ele é 14 metros. Esse espaçozinho que não foi calculado. Agora tá fácil, ó. De 2 em 2 aqui não é... Aliás, cada espaçozinho desse aqui não é 1 metro. Então, 14, ele quer saber qual era a profundidade às 16 horas, ó. Então, vamos lá. 14... Aí vem 15, 16, 17, 18. A profundidade às 16 horas era 18 metros. Então veja que nós empregamos o que aqui? Nós empregamos um conteúdozinho básico do ensino fundamental. Porcentagem junto com regra de 3. Né? Então tá aí, ó. Mas tudo tem um caminho para chegar aqui nessa solução, né? E o caminho é você fazer esse comparativo. Se cada espaço desse é 1 metro e 2 espaços correspondem a 10%, então eu já tenho dado suficiente para descobrir esse espaço que não foi calculado, baseado em porcentagem. Então é o item A, 18 metros. Vamos lá, na próxima. Parece questão de física. Mas é física mesmo isso aqui também. Olha só. Questão 156, Enem 2017.
Tudo é análise de gráfico. A água para abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos. Se eles são idênticos, eles têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, mesma medida. Então, essa palavra idêntico já é importante. Ó. Eles têm a mesma medida. Em formato de blocos retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. Então, o cano de entrada ele é da mesma grossura desse cano de saída, ele tem a mesma espessura. E o reservatório tem o mesmo volume. Beleza. O que é que ele quer saber? A água entra no sistema pelo cano de entrada, no reservatório. Há uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha, uma palavra importante, essa palavra bem aqui, ó, constante. Se é constante, não há uma variação, não. Então, ele passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura do nível da água no reservatório 1 em função do volume de água no sistema? Olha só, pessoal, como é que vai se comportar isso aqui. Eu só quero dizer para vocês que se o abastecimento, se a água cai de forma constante, ou seja, a mesma vazão, está caindo, digamos, 20 litros por minuto. Pronto, é 20 litros por minuto todo o tempo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que quando a gente fala que é constante, eliminem esses gráficos que faz curva, assim, ó, curva arredondada. Ó. Então, não é B e não é C. Aliás, não é E. Por que que não é? Porque está falando que a entrada da água é constante. Se é constante, então vai se tratar de retas. E aí, minha gente, o que vocês acham? Qual é o gráfico que representa melhor? Letra D. Letra D. Você poderia dar mais ou menos uma ideia por quê? Porque, tipo assim, a água não vai subindo, aí quando chega naquela emendazinha que tem, pegando de uma caixa para outra, vai, Sim, vai ficando. o segundo reservatório. Isso. Aí quando chegar lá, a água vai, tipo, meio que aumentando naquele canozinho e vai passando pro outro. Certo. A ideia é essa mesmo, viu? Ó, que é o seguinte, preste bastante atenção. Se a água está caindo no reservatório 1 nessa velocidade, quando ela começa a cair no reservatório 2, ela não vai continuar na mesma velocidade, enchendo com a mesma velocidade, se só está caindo o mesmo tanto d'água. Agora ela vai estar jogando água para 2, para continuar enchendo 1 e encher o 2. Então não vai continuar com a mesma velocidade. Então é isso mesmo. Quando você vai para cá, para o item D, bem aqui você está enchendo o reservatório 1. Aí o que acontece com o reservatório 1? Quando a água começa a cair no reservatório 2, a água vai cair no reservatório 2 e o reservatório 1 vai se manter no mesmo nível, não é não? Enquanto estiver caindo água no reservatório 2 e não igualar a água do 2 com o 1 vai ficar na mesma altura, correto? Agora, quando o reservatório 2 atingir o mesmo nível do reservatório 1, aí os dois começam a subir juntos, não é não? Só que perceba o seguinte, ó. Você tem que ver o seguinte, esse daqui ele é muito parecido. Só que o reservatório 1 sozinho, ele enche mais rápido. Veja que essa linha ela é mais inclinada para cima, ó, né? E aí, quer dizer, ela passa a encher o reservatório 2 e eles continuam enchendo na mesma velocidade? Não. Quando ela enche o reservatório 2, aliás, quando enche não, quando fica no mesmo nível, reservatório 1 e reservatório 2,
Aí os dois vão encher junto, mas só que mais devagar, ó, de uma forma mais moderada. Então é esse gráfico D mesmo. Muito bem. Compreendido? Sim. Pois beleza. Então, quando falar em linear, constante, não vá para essas curvas assim não. Pode até ser desse jeito aqui, mas assim, em forma de parábola, não. Então, vamos ver aqui uma outra questão. Pessoal, aqui nós temos mais uma questão envolvendo... deixa eu ver o que ela traz. Questão 170, Enem, ainda 2017 também, ó. 2017. O gráfico apresenta a taxa de desempenho em porcentagem para o período de março de 2008 a abril de 2009, obtida com base nos dados observados nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Então é a taxa de desemprego, né? Aqui, ó. O título do gráfico é taxa de desemprego nessa região, nessas regiões aqui metropolitanas. Então o que acontece? A pesquisa, que a fonte é o IBGE, que é de março de 2008 a abril de 2009, ele pede a mediana dessa taxa de desemprego no período de março de 2008 a abril de 2009. Então, se você não souber o que é mediana, não vai saber fazer a análise do gráfico. Tem que entender de mediana. Então, minha gente, quem lembra como é que calcula mediana? Isso aqui não é dado agrupado. Ó. Pode olhar que não é dado agrupado. É bem fácil de fazer. Diga aí. Vamos lá? Como é que a gente faz o cálculo da mediana? Quem lembra? Mediana. Isso, diga aí. Não ia falar nada não, é porque eu, sem querer liguei o microfone aqui. Mas é para ligar mesmo, pode ligar e dizer. Bom, pessoal, vamos relembrar como é que calcula a mediana. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu botar aqui alguns valores para vocês. Se eu botar aqui, ó, 1, 5, deixa esse pincel aqui tá legal não. Tá um vermelhinho aqui. Se eu pegar aqui, ó, 1, 5, 3, 4 e 7, e eu quiser tirar a mediana disso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse número é ímpar, são 5 valores. Eu boto na ordem crescente ou na ordem decrescente, tá certo? Então, o maior valor e o menor não vai influenciar nessa conta aqui, não. Colocando em ordem crescente mesmo, 1, 3, 4, 5, 7. Quando você tem um número ímpar, você pega o termo central. Está aqui, isso é mediana. Mas digamos que seja um número par. Eu vou botar aqui um 2. Um 2. Aí vai ser assim, ó, botar em ordem crescente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Agora eu não tenho mais um número ímpar, eu tenho um número par. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto é a metade de 6? A metade de 6 é 2. Você faz assim, ó, divide por 2. A metade de 6 é 2. Então você pega o termo 2. Desculpa. Quanto é a metade de 6? É 3. Então você pega o terceiro termo e o quarto. Aí soma e divide por 2. 3 mais 4 é 7. E 7 dividido por 2 é 3,5. 3,5. É assim que se faz mediana. Se for ímpar, pega o termo do meio. Se for par,
você pega os dois termos centrais, soma e divide por 2. Pergunte. Alguém ia perguntar alguma coisa aí. Não sei se era a Dejane. Era porque você falou ali que a metade de 6 era 2. R, né? R, para ver se não aparece quem abre o microfone. Ei, pessoal, mas vamos lá. Olha, então nós vamos colocar isso aqui em ordem crescente mesmo. Ó, só pelo gráfico já dá para ver que o menor é o 6,8. Confere? Então vamos lá. Ó. 6,8. Outro número. Aí vamos lá. 6,6. Ó. Ah, não. 6,5. Na ordem crescente é 6,5. Pronto. Aí depois do 6,5 tem outro 6,5? Tem não. 6,6 tem 2, ó. Então vamos lá. 6,6 e 6,6. Tirando 6,6, o próximo é o 6,7. Só tem um. 6,7. Tirando 6,7, não é 6. Eu estou me confundindo aqui. É 7. Tu é doido. É 7. Eu olhando era pro 6, ó. Foi mal aí. Tem nada não. Então é 6,8. 6,8. 7,5. E eu botando era 6. 7,5. Depois vem 7,6 duas vezes. 7,6. 7,6. Aí depois vem o 7,7. 7,7. Depois do 7,7 vem o 7,9 duas vezes, ó. 7,9, 7,9. Depois do 7,9, quem é que vem? 8,1. Hã? 8,1, confere, exatamente. 8,1, vamos me dizendo aí. Só tem um, 8,2. 8,2. Isso, 8,2. E agora? 8,5. É, duas vezes, né? 8,5, 8,5. E agora? 8,6. Pronto, 8,6. E agora? 8,9. 8,9 e 9, né? 9,0. Pronto. Quantos termos tem aqui, ó? Já está tudo em ordem crescente, bonitinho. Se eu tivesse feito em ordem decrescente, também não tem nada, de cima para baixo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, 14 é par. Se 14 é par, 14 dividido para 2 dá 7. Então eu vou pegar o sétimo e o oitavo termo. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar o sétimo e oitavo. Certo? Então vamos lá, fazer a soma e dividir por 2. 7,9 mais 8,1 vai dar 9 mais 1 dá 10. Bota o 0, leva 1. 1 mais 7 dá 8. 8 e 8, 16. Uma casa aqui depois da vírgula, né? Agora pega esse 16 e divide para 2, vai dar o quê? 8. Então, pessoal, a média mediana, né? A média mediana desse desemprego aqui é exatamente 8, bem redondinho, ó, 8%. Letra B. Compreendido? Sim. Pronto. Sim. Então, como nós já estudamos mediana nas aulas anteriores, aí tá fácil de relembrar como é, né? Vamos aqui no ainda, ó, 2017. Quantas questões aqui, ó? Tudo de 2017. Por favor, não deixe eu passar de 15 e 30, que vem o Alan Sheldon, viu? Então, vamos lá. Enem 2017. Oi. Diga. Ah, não, me confundi aqui. É porque eu pensava que era de 1 às 2, de 2 às 3, 3 às 4. Mas é porque o Bill, acho que ele começou 1h30 até 2h30. Aí vamos assim mesmo. Olha só. 2 reservatórios A e B
são alimentados por bombas distintas. Então, o reservatório A é alimentado por uma bomba, o reservatório B é alimentado por outra bomba. Em um período de 20 horas. A quantidade de água, porque foi cortado aqui, pessoal. A quantidade de água contida em cada reservatório, nesse período, pode ser visualizada na figura. Está aqui o título do gráfico. Quantidade de água armazenada, volume em litros. Agora, uma coisa chama a atenção, ó. Como eu disse, lá não tem cor, então o jeito tem é botar símbolozinho. A bolinha é a linha do reservatório A. O triângulozinho aqui com a linha, reservatório B. Minha gente, realmente a figura foi cortada, viu? Mas tinha um nome bem aqui, ó, reservatório B. Eu vou botar. Reservatório B. Essa escala do reservatório B, ela é diferente da escala do reservatório A. Pode olhar aqui, ó. 10, 20, 30, 40. Quando aqui no A, no reservatório A é 40, no B é 20. Isso é a metade. Então são escalas diferentes. Aí o cara diz assim, ó. O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é, ó, o número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma quantidade de água é. Ora, minha gente, é o seguinte, vamos lá. Vamos analisar aqui. Só para vocês terem uma ideia, ó. Bem aqui, a gente pode até pensar, ó, mesma quantidade de água, bem aqui, ó, um em cima do outro, mas não é. A bolinha aqui do A é 60 mil. E aqui o triângulozinho do B não é 60 mil, é 30 mil, só a metade. Então não é a mesma quantidade de água. Tá entendendo? Então o que a gente pode observar aqui? O que a gente pode observar é que esse reservatório B, de 4 horas, ó, tá aqui o tempo em horas, de 4 horas até as 10 horas, não chegou água. Ele se manteve com o mesmo nível. Pode olhar. O reservatório B, de 4 horas até as 10 horas, permaneceu o mesmo nível. Aí 10 horas começou a chegar água, ele começou a crescer. Beleza. Quantos litros ele tinha? Quantos mil litros ele ficou durante, ó, 1 hora, 2, 3, 4, 5... Durante 6 horas ele ficou com quantos mil litros? O reservatório B ficou com 30 mil. E qual foi o momento que o reservatório A também ficou com 30 mil? Olha só. O momento que o A ficou com 30 mil foi bem aqui, ó. De 8 horas até as 9. Ele manteve-se com o mesmo nível, o reservatório A. 30 mil para o A, 30 mil para o B. Então, durante quanto tempo os dois ficaram mantendo o mesmo nível? Hein, minha gente? Durante quanto tempo foi? Quem dá uma dica aí? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ó, ainda tem aí a Kailane, né? A Dejane, Eudes, Lucas. Quem mais aqui embaixo? Não dá para eu ver direito. Alguém, porque eu não estou acompanhando o chat, não sei se alguém colocou alguma coisa escrita, eu não vejo. Mas ativa o microfone, diga aí, quanto tempo os dois reservatórios mantiveram o mesmo nível? Ninguém respondeu. Durante 1 hora, pessoal, de 8 horas até 9 horas, o reservatório A e o reservatório B mantiveram o nível de 30 mil litros. Certo? Ó, durante 1 hora, de 8 às 9.
Alternativa A. Deu para entender? Sim. Deu. Beleza, então vamos. Acho que faltam 3 questões, não vai dar tempo, mas vamos essa questão aqui. Essa daqui ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas se você for esperto aqui, for por eliminação, dá para fazer mais rápido. Olha, questão, ó, 2017 ainda. Ó. Olha como o Enem 2017 foi contemplado muita análise gráfica. Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder essa pergunta, foi criado um aplicativo de computador que roda na área de trabalho para gerar automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa 5 sites visitados. Durante quanto tempo esses 5 sites ficam ativados, né? Em um computador foi observado que houve um aumento significativo do tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos 5 sites mais acessados. A seguir, temos os dados do mini aplicativo para esses dias. Então, pessoal, aqui na sexta-feira, o site X acessou 12. E aí, quando foi no sábado, o site X mudou para 21. O site U acessou na sexta 40 e no sábado passou para 56. O site W acessou 38, no sábado passou para 57. O site Z acessou 10, passou para 11 no sábado. E o site Y acessou 30 na sexta e 51 no sábado. Minha gente, o que ele quer é uma análise do gráfico do computador. Ele quer a maior taxa de aumento no tempo de acesso da sexta para o sábado. Qual desses sites aumentou mais o tempo? Então, o que a gente vai fazer? Se você olhar para cá, o site Z, ele acessou 10 e no sábado acessou 11. Aumentou o quê? 1. Aumentou 1 ponto aqui só. Né? Então, com certeza não foi esse. Se vocês prestarem bastante atenção, vai ter maior aumento de site aquele que mais se aproximar da metade. Por exemplo, quem mais se aproximar da metade é que vai ser o que mais acessou. Você pegar aqui, ó, o site W, né? O site W. Se você pegar o site W, 38 e aqui é o quê? 57. Você pegar aqui, ó, 57, né, menos o 38, você vai ver que nós temos aqui 8 para 17, vai dar 9, né? 4 menos 3, aumentou o quê? Ó? 19. 19, pessoal, pode observar que está longe da metade de 57. A metade de 57 é 20, né? 25, 26, 27, quase 28. Certo? E aqui está dando 19. Se você pegar aqui o 30, de 30 para 51, aumentou o quê? Aumentou 21. Já está mais ou menos no rumo. 21 está mais ou menos no rumo. É quase a metade de 50. Ó. 51. Aumentou 21. Se você pegar aqui 12 e for para 21, aumentou 9. Ó, 9 é quase a metade de 21. Então fica a dúvida entre esses dois aqui. Ó. Foram os dois que aumentaram mais. Se você pegar 40 e 56, aumentou 16. 16 para ser a metade de 56 está muito longe. Então os dois, a gente percebe que os dois que mais aumentaram foram esses aqui. Aí, pessoal, nós vamos ter que fazer as contas dele. Ó. Foi o X e o Y. Vamos fazer as continhas dos dois. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você pode fazer pegando tudo, o que tinha e o que aumentou, ou pegando só o que aumentou. Como é que funciona isso?
Funciona assim, ó. 30. Eu tinha quanto antes? Tinha 30. E quanto é que eu tenho agora? 51. Quanto foi que aumentou? Aumentou 21. Então eu faço 21 sobre 51. 21 sobre 51. Tá certo? Aí, como é que eu vou dividir isso aqui? 21 por 51. Você pode fazer assim. 21, como se fosse os 210. Acrescenta aqui, multiplica por 10. 51. Vai caber os 51 quantas vezes aqui dentro? Vai caber 4 vezes, né? Cabe 4 vezes. 4 vezes 1, 4. Para 10, 6. A 1. 4 vezes 5, 20. Com 1, 21. Para 21, nada. Aí, pega esse 6 aqui e quebra ele em 60 pedaços. 60 por 51 dá 1. 1 vezes 1, 1. Para 10, 9. A 1. 1 vezes 5, 5. Com 1, 6. Para 6, nada. Então, aumentou aqui, ó. Pode observar aqui que, transformando isso aqui em porcentagem, aumentou 41%. Transformando em porcentagem, aumentou 41%. E nós vamos agora analisar o x. Olha só. De 12 para 21, aumentou quanto? De 12 para 21, aumentou 9. Então, nós estamos trabalhando só em cima do aumento. Eu poderia também fazer assim, ó. 12 dividido por 21, sem problema nenhum. Posso trabalhar só em cima do aumento ou posso trabalhar em cima do valor total, né? Para saber quantos por cento aumentou. Quando a gente for trabalhar a porcentagem, vocês vão ver lá, ó. Eu posso trabalhar dessas duas maneiras. Vamos trabalhar agora de outra forma aqui. Qual era o valor que eu tinha antes? 12. Qual é o valor que eu tenho agora? 21. Então, você pode pegar também o valor atual e dividir pelo valor anterior. O valor atual, o que passar da vírgula é a porcentagem, é o que acrescentou. O valor atual é 21, dividido pelo valor anterior, que é 12. Pode ser assim também. 21 dividido por 12. O 12 não cabe duas vezes no 21. Só cabe uma vez. 1 vezes 12 é 12. 12 para 21 dá quanto? Dá 9. Beleza. Quebra esse 9 em 90 pedaços e bota uma vírgula aqui. Tudo que vem agora é pedaço. 90 dividido por 12 dá quanto, hein? Deixa eu ver aqui. 5 vezes 12 é 60. Acho que dá bem um... Vou tentar aqui um 8. Vou tentar 8 para ver se dá certo. Ou é 7 ou é 8. 2 vezes 8, 16. 16 para 20, 4. A 2. Vou ter que baixar, porque aqui passa de 9. Ó. Como eu disse, a 2, né? 2 com 9 vai passar aqui. Vou baixar para 7. Então, o que acontece aqui, ó? 7 vezes 2, 14. 14 para 20 dá 6. Aí a 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. Para 9, nada. Ó, pessoal, o que está passando? Tudo que passa da vírgula é porcentagem. Então está passando o quê? 70%. Então esse daqui só deu 41%. Portanto, o aumento maior, pessoal, foi aqui do site X. Foi quem mais aumentou. Então você pode fazer essa porcentagem dessa forma. Ou trabalhando o que passou dividido pelo atual, ou então dividindo o atual pelo anterior. O que passar é a porcentagem. Então, pessoal, nosso amigo Sheldon já deve estar aí, né, no ponto. Está passando aqui 2 minutos. Deixar aqui um abraço e valeu pela atenção, mas eu vou mandar esse material, fazer esse material chegar para vocês através de link, né, que eu estou gravando a aula, e também através de arquivo. E está aqui mais 2 questões para a gente resolver. Está aqui uma e ainda tem outra, bem aqui assim. Não, já... Só era essa mesmo. Beleza? Então um abraço aí, viu? Valeu. Tchau. Tchau. Valeu.